Milionária achou que nunca seria amada de verdade. Então o garçom veio e Viviane dobrou o guardanapo de tecido branco e passou pela face com cuidado, como se tivesse com medo de se desfazer ali mesmo, na mesa mais bem iluminada do restaurante. A taça de vinho tinto estava no lugar certo, os talheres estavam dispostos com precisão, e a cadeira da frente estava vazia. Tinha sido reservada para 2 pessoas. Só uma tinha aparecido. A mensagem tinha chegado 43 minutos antes. Ela sabia o tempo exato porque tinha ficado olhando para o celular com aquele olhar de quem espera que as letras mudem. Eram 3 linhas. Não vou conseguir ir hoje. Aconteceu uma coisa. Desculpa. E depois nada. Nenhuma ligação. Nenhuma explicação. Só o silêncio de quem já decidiu antes de mandar a mensagem. Era seu aniversário. 37 anos. E ela estava sozinha numa mesa de 2, num restaurante com lustre de cristal e música ao fundo, cercada de casais e famílias que ocupavam o espaço com uma naturalidade que ela sentia como uma pontada. Não era a primeira vez. Essa era a parte que doía mais. Viviane Matos tinha construído ao longo de sua vida adulta uma competência impressionante para segurar as coisas por dentro. Herdeira de uma rede de propriedades e empreendimentos rurais que o pai tinha erguido durante décadas, ela tinha assumido tudo quando ele adoeceu, ainda nos seus 20 e poucos anos. Tinha aprendido a sentar na cabeceira de reuniões com homens mais velhos que ela e a falar com uma autoridade que não veio fácil. Tinha aprendido a olhar para planilhas e enxergar o que os outros não enxergavam. Tinha aprendido a não chorar na frente de ninguém. Mas naquela noite, com o cabelo escuro preso no alto, o vestido preto de alça fina que ela tinha escolhido com atenção semanas antes e aquela taça de vinho que ela mal tinha tocado, alguma coisa escorregou. A lágrima veio antes que ela pudesse segurar, e ela levou o guardanapo ao rosto depressa, como se pudesse apagar a prova. O garçom se aproximou com uma discrição que poucos teriam naquele momento. Era um homem de presença calma, terno escuro e gravata, com um jeito de se mover que não perturbava o ar ao redor. Ele tinha notado a cadeira vazia desde o começo. Tinha notado também quando o rosto dela mudou de expressão depois de olhar para o celular. "A senhora prefere que eu retire a outra taça?" Ele perguntou num tom baixo que não chegava às outras mesas. Viviane olhou para ele. Era Samuel. Ela tinha lido o nome no crachá quando ele tinha chegado pela primeira vez. Um homem de uns 35 anos, com olhos que tinham aquela qualidade rara de olhar para a pessoa sem avaliar, só ver. "Sim", ela respondeu, e a voz saiu fina demais. Samuel pegou a taça com cuidado, mas não se afastou de imediato. Ficou 1 segundo a mais, 1 segundo que era demais para protocolo e que era exato para o que ela precisava, sem saber que precisava. "Posso trazer alguma coisa além do vinho?", ele disse. "A cozinha preparou um caldo de ervas hoje que não está no menu. Às vezes faz bem." Viviane ficou olhando para ele por um instante. Era estranho aquilo. Não era invasão. Era como se ele tivesse percebido que havia ali uma pessoa passando por algo, e não apenas uma cliente que estava atrasada para o jantar. "Como é seu nome?", ela perguntou. "Samuel Ferreira, senhora." Ela acenou com a cabeça. "Pode trazer o caldo, Samuel." Quando ele foi buscar, ela respirou fundo e ficou olhando para o salão. O restaurante era um dos mais antigos da cidade, com aquelas paredes revestidas de madeira escura, os lustres que jogavam uma luz dourada sobre tudo, as mesas afastadas uma da outra com o espaço generoso que só lugares assim oferecem. Ela tinha vindo aqui pela primeira vez com o pai, quando era pequena, e guardava aquela lembrança com um carinho que não envelheceu. E tinha sido ela mesma quem tinha sugerido o lugar para o jantar de aniversário com Hélio Rafael. Rafael, como todo mundo o chamava. Um homem de 40 anos bem apessoado, que falava bem e que tinha entrado na vida dela há 11 meses com uma facilidade que ela tinha interpretado como sinal de que era certo. Que às vezes as coisas chegam sem custo, porque estão no lugar certo. Ela tinha errado no cálculo, querido ouvinte.
Se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Viviane tinha o hábito de perceber tarde o que estava errado. Não por falta de inteligência, era quase o contrário. Ela processava tudo muito rápido e quando alguma coisa não fechava, ela mesma construía uma explicação para fechar o que estava aberto. Era uma habilidade que tinha servido muito nos negócios, onde lacunas precisam de solução e não de contemplação. Mas nas relações pessoais, essa mesma habilidade virava uma forma sofisticada de enganar a si mesma. Rafael gostava de perguntar sobre os negócios. No começo ela tinha gostado disso, tinha interpretado como interesse na vida dela. Depois começou a notar que as perguntas tinham um foco particular, sobre valores, sobre estrutura, sobre quem decidia o quê. Tinha notado a vez em que ele perguntou casualmente durante um jantar em casa quanto a propriedade lá do interior tinha valorizado nos últimos 5 anos, e a vez em que sugeriu que talvez valesse formalizar a relação deles, que isso dava uma segurança para os dois. Na época, ela tinha passado por cima dessas coisas com a mesma habilidade que usava para fechar lacunas, mas cada uma tinha ficado guardada em algum lugar que ela não queria visitar. Samuel voltou com o caldo numa tigela pequena de cerâmica e um pãozinho ao lado que ela não tinha pedido. Pousou com o mesmo cuidado de sempre. Não pediu pão, ela disse. Não pediu. Ele deu um sorriso pequeno, sem vaidade. Mas a cozinha manda sempre junto com esse caldo. É uma tradição deles. Ela ficou olhando para o pão por um segundo. Depois disse, sem planejar: Você faz isso com todo mundo? Trazer o que não foi pedido? Samuel ficou um momento antes de responder. Às vezes dá para perceber quando a pessoa está pedindo uma coisa e precisando de outra. Aquilo ficou no ar entre os dois. Viviane não soube o que responder, então não respondeu nada. Só começou a comer o pão devagar e o caldo e foi ficando quieta com aquela frase enquanto o restaurante continuava em volta dela com sua vida própria. Tinha algo naquele homem que ela não conseguia classificar, e ela classificava tudo. O celular vibrou. Thalita, sua assistente de tantos anos, que tinha virado alguma coisa além de assistente, porque a vida faz isso com as pessoas quando a gente passa tempo suficiente junto. Vi que você não mandou notícias. Está tudo bem? Viviane digitou sim e mandou sem pensar. Depois ficou olhando para a palavra e pensou que mentira dita por mensagem às vezes é mais fácil de sustentar porque a gente não precisa olhar para ninguém enquanto fala. Não era bem uma mentira. Ela estava sentada, estava respirando, o caldo era bom, mas havia dentro dela aquela coisa específica que acontece quando a gente descobre que uma desconfiança que guardou por meses era uma desconfiança justa e que todos aqueles momentos em que ela disse a si mesma que estava exagerando eram momentos em que ela estava sendo honesta e não quis escutar. Ela estava no segundo copo de vinho quando a porta do restaurante se abriu. Reconheceu a silhueta antes de ver o rosto. Havia pessoas que a gente reconhece pelo modo de andar, pelo peso dos passos, pela forma como ocupam o espaço. Dona Aparecida Matos tinha 72 anos e ainda carregava consigo uma elegância que não era pose, era sedimento de décadas. Cabelos grisalhos bem cuidados, vestido azul escuro, brincos pequenos que ela usava desde antes de Viviane nascer. Caminhou até a mesa com a calma de quem não está com pressa, mas também não está perdendo tempo. Viviane a viu chegar e ficou sem falar por um momento. Mãe, o que você está fazendo aqui? Aparecida puxou a cadeira que estava vazia, a cadeira de Rafael, e sentou com uma naturalidade que tinha alguma coisa de declaração. Thalita me ligou. Ela não devia ter feito isso. E você não devia ter mandado que estava bem quando não estava. A voz de Aparecida não tinha aspereza, só aquela firmeza que vem de conhecer a outra pessoa fundo demais para fingir que não está vendo. Vim porque quero estar aqui. Se você quiser que eu vá embora, eu vou. Mas primeiro me deixa ficar um pouco. Viviane olhou para a mãe por um tempo que não tinha tamanho. Aparecida não estava com aquele olhar de pena que às vezes machuca mais que a situação em si.
Estava com um olhar de presença, de alguém que está junto sem precisar resolver. Rafael não veio, Viviane disse. Era uma informação que a mãe provavelmente já sabia, mas dizer em voz alta tinha um peso diferente. Eu sei. Você sabia que ia acontecer alguma coisa? Aparecida pousou as mãos na mesa. Mãos que tinham trabalhado muito, que tinham enterrado sonhos e plantado outros, que tinham abraçado filhos em momentos que não tinham conserto. Eu não sabia que ia ser hoje, mas sabia que Rafael não era o que você precisava. Viviane sentiu uma pontada que não era raiva, era algo mais velho. Por que nunca me disse nada então? Porque uma vez que tentei dizer alguma coisa sobre um homem que você estava namorando, você me disse que eu nunca tinha aprovado ninguém que você escolhia. Aparecida fez uma pausa curta. E não estava de todo errada. Então aprendi a ficar quieta. Eu precisei pausar aqui quando li essa parte. Porque tem uma distância que a gente cria com a pessoa que mais ama, justamente porque ela é a que mais tem poder de machucar. E aí essa distância vira um costume que ninguém quis, mas que foi crescendo dos dois lados. Viviane lembrava da conversa. Lembrava de ter dito aquilo com uma raiva que era mais medo do que raiva num dia difícil de anos atrás. E nunca tinha imaginado que a mãe tinha carregado aquilo como instrução. Samuel se aproximou. Perguntou com discrição se podia trazer alguma coisa. Aparecida pediu um chá com hortelã e o agradeceu com um aceno que tinha gentileza genuína. Quando ele foi buscar, a mãe olhou para a filha. Tem uma coisa que preciso te contar, que fiquei guardando há 3 semanas porque não sabia como dizer. Viviane sentiu o estômago apertar. Sérgio me ligou. Sérgio era o advogado da família, um homem de 60 e tantos anos, que trabalhava com eles desde antes de Viviane ter assumido os negócios. Rafael foi falar com ele. Queria entender como funciona a divisão de bens quando um dos parceiros tem um patrimônio muito maior. Perguntou sobre o que aconteceria se vocês se casassem e depois se separassem. O silêncio que se instalou entre as duas era o tipo que não convida ninguém a entrar. Eles não são casados, disse Viviane, com uma voz que soou mais controlada do que ela estava. Não, mas ele quis saber sobre o cenário hipotético. Aparecida olhou para a filha sem desviar. Sérgio me ligou porque conhece a família há décadas e não se sentiu bem guardando aquilo sozinho. Eu fiquei com esse peso por semanas, sem saber o momento certo de falar. As peças foram se encaixando devagar dentro de Viviane, como aquelas vezes em que a gente olha para um quebra-cabeça espalhado e de repente vê a imagem antes de montar tudo. As perguntas de Rafael sobre os negócios. A sugestão casual de formalizar a relação. A vez em que ele perguntou se ela tinha feito testamento atualizado. Só por precaução. Coisas que ela tinha dobrado e guardado numa gaveta que agora estava abrindo sozinha. Ela tinha visto e tinha preferido não ver, porque era mais fácil acreditar que era amada do que admitir que estava sendo planejada. Por que ele não veio hoje? Ela disse mais para si mesma. Talvez tenha percebido que você estava começando a desconfiar. Aparecida pegou o chá que Samuel tinha trazido com aquele mesmo cuidado de sempre. Ou talvez tenha encontrado um caminho mais fácil. O que importa agora não é ele. Então, o que importa? Importa o que você vai fazer com o que sabe. Importa você parar de carregar sozinha a ideia de que há algo em você que não merece ser amado de verdade. A voz de Aparecida baixou um tom. Porque essa ideia não é verdade, Viviane. Mas eu sei que não adianta eu dizer se você não chegar nisso por si mesma. Tem coisas que a mãe diz que a gente passa a vida toda tentando não precisar ouvir. E aí, chega um momento em que essas palavras chegam na hora exata e entram por uma fresta que a gente nem sabia que estava aberta. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O restaurante foi esvaziando com a paciência das noites que não têm pressa. Mesas foram sendo desocupadas, vozes foram diminuindo, a música ao fundo foi ganhando mais espaço. Mãe e filha ficaram sentadas por um tempo que nenhuma das duas mediu, falando de coisas pequenas e coisas grandes, do jeito que só se fala quando a guarda baixou.
Viviane contou sobre a primeira vez que percebeu que Rafael tinha um interesse diferente. Aparecida escutou sem interromper. Depois contou sobre o dia em que o pai de Viviane tinha pedido ela em casamento, numa cadeira de jardim, com a naturalidade de quem nunca tinha dúvida, e de como ela tinha entendido naquele momento que o amor de verdade não tem calculismo porque não precisa ter. Viviane escutou aquela história com uma atenção que não tinha nunca antes. Samuel apareceu algumas vezes, sempre na medida certa, sem invadir nem sumir. Na última passagem, quando o restaurante estava quase vazio, ele trouxe a conta sem que ninguém tivesse pedido, porque percebeu que elas estavam chegando ao fim natural daquele tempo, e colocou ao lado um pequeno cartão de papel creme. Viviane olhou para o cartão com uma expressão que perguntava. Às vezes oferecemos um café da manhã especial aos sábados, ele disse, com aquela voz baixa de sempre. Para quem quiser voltar num dia mais tranquilo, a senhora está convidada se quiser. Era um gesto simples. Não era um avanço, não tinha segunda intenção visível. Era apenas uma pessoa dizendo para outra, você pode voltar aqui e vai ser bem-vinda. Aparecida olhou para o cartão, olhou para a filha e não disse nada, mas o canto do olho dela sorriu. Quando saíram, o ar da noite estava mais fresco do que a entrada, com aquele cheiro de jardim que aparece quando menos se espera numa cidade grande. Andaram devagar até o estacionamento, sem pressa. Vem dormir lá em casa hoje, disse Aparecida. Viviane pensou na casa dela esperando, grande e silenciosa, com aquele silêncio que tem textura própria quando a gente está sozinha, de um jeito que não escolheu. Pensou em ficar acordada na cama, olhando para o teto, com aquela conversa girando na cabeça. Tá bom, ela disse. Aparecida encostou o braço no dela enquanto caminhavam, e não disse mais nada. E não precisava. Nos dias que se seguiram, Viviane trabalhou. Era o que ela sabia fazer quando precisava de solo firme. Convocou uma reunião com Sérgio, não para falar de Rafael, mas para revisar estruturas que ela tinha deixado de olhar com atenção. Reorganizou responsabilidades em 2 das propriedades, ligou para um gerente que estava esperando uma resposta há semanas e deu a resposta que ele precisava. Voltou a ser, com uma consciência que antes não tinha. A pessoa que ela tinha aprendido a ser quando tinha 20 e poucos anos, e o mundo parecia inteiro à espera. Rafael mandou mensagem 4 dias depois. Uma mensagem longa, com explicações que eram desculpas e desculpas que eram explicações. Do jeito que as pessoas fazem quando querem parecer que estão sendo honestas, mas ainda estão se protegendo. Ela leu até a metade. Fechou. Não respondeu. Não foi raiva. Foi clareza. A diferença entre as duas é que a raiva faz barulho e a clareza é silenciosa e fica. Thalita ligou numa tarde. Ouvi que sua mãe foi te buscar no restaurante. Foi. Como você está? Melhor. Viviane parou 1 segundo antes de continuar. Acho que faz tempo que eu não estava tão bem. Você sabe que sempre tive vontade de te dizer que aquele homem não era certo. Por que não disse? Houve uma pausa do outro lado, porque você não estava pronta para ouvir. E eu soube disso porque fui eu uma vez do outro lado, quando alguém tentou me dizer e eu não quis escutar. Viviane ficou quieta por um momento. Você deveria ter dito mesmo assim. Talvez, mas você está bem agora, e isso importa mais. No sábado seguinte, ela foi ao restaurante. Tinha levado o cartão na bolsa durante a semana inteira, sem decidir nada, sem planejar nada. Acordou naquela manhã com uma vontade específica de café bom e de não estar no escritório nem em casa. E foi. O salão estava diferente de dia, com a luz natural entrando pelas janelas altas e tornando tudo menos solene. Samuel estava lá, com a mesma postura, um avental diferente sobre o terno mais informal, arrumando mesas para o horário do café. Quando ela entrou, ele a reconheceu sem surpresa exagerada, do jeito de quem esperava que ela voltasse, mas não tinha certeza. Bom dia, ele disse. Quer uma mesa perto da janela? Por favor. Sentaram, e ele trouxe o café antes que ela pedisse. Eles conversaram enquanto o salão foi enchendo devagar, não de um jeito que ela poderia ter previsto, mas de um jeito que pareceu natural desde o começo.
Ela descobriu que ele tinha sido professor de ensino fundamental durante 12 anos, numa escola pública de um bairro da cidade, antes de a escola passar por um processo de reestruturação que tinha terminado com vários professores sem sala, que estava estudando de novo, num curso noturno, enquanto trabalhava, que tinha uma filha de 8 anos que lia mais do que a maioria dos adultos que ele conhecia, e que isso o enchia de um orgulho que ele não escondia. "Você vai voltar para a sala de aula?" ela perguntou. "Sim." Não havia hesitação nenhuma na resposta. Esse é o plano. Sempre foi. Havia naquele homem uma coisa que ela ficou tentando nomear enquanto tomava o café. E aí, quando ele foi buscar mais água e ela ficou sozinha por um segundo, ela entendeu o que era. Ele não estava tentando ser nada além do que era. Não estava se vendendo, não estava se diminuindo. Estava apenas ali, inteiro, sem custo de entrada e sem surpresa reservada para o final. Ela saiu naquela manhã com o caderninho de anotações que sempre carregava e com uma ideia que foi tomando forma no caminho de volta. Nos dias seguintes, ela conversou com Sérgio sobre uma abertura de vaga que havia há meses no quadro de gestão do salão de eventos de um dos hotéis da família. Uma posição que exigia exatamente o perfil que ela tinha observado: discrição, leitura de pessoas, capacidade de cuidar de um ambiente sem ser visto cuidando. Ela ligou para Samuel 2 semanas depois e apresentou a proposta de forma direta, como sempre fazia. Explicou a posição, o que ela esperava, o que a vaga oferecia. Não misturou o profissional com nada mais, porque essa distinção era importante para ela e ela sabia como fazer. Ele pediu 2 dias para pensar. Voltou na manhã seguinte. "Aceito", ele disse por mensagem, "e agradeço a confiança." Aparecida soube pelo neto de Sérgio, que trabalhou nas mesmas semanas que as negociações aconteciam. Ligou para a filha numa tarde de sol. "Ouvi que você contratou o garçom do restaurante." "Contratei um profissional para uma posição que estava em aberto há meses." "Eu sei." A voz de Aparecida tinha um sorriso dentro. "E você fez bem." "Ele é competente, mãe." "É, mas você também fez bem para você mesma." Uma pausa. Você está começando a confiar no que enxerga e não só no que quer ver. Isso é diferente, Viviane. E é grande. Viviane ficou com aquilo por um bom tempo depois de desligar. Ficou sentada na varanda do escritório, com a vista para o jardim que o pai tinha plantado e que ela tinha mantido com cuidado todos esses anos. E ficou só respirando. Não era um final de conto. A vida não funciona assim. E ela sabia disso melhor do que ninguém. Haveria mais desafios nos negócios, mais conversas difíceis com a mãe, mais noites em que o silêncio pesava. Havia cicatrizes que não fecham rápido e medos que não somem com uma decisão. Mas havia também aquela coisa nova que ela estava aprendendo a reconhecer. A diferença entre solidão e solitude, entre estar sozinha porque ninguém veio e estar sozinha porque ela havia escolhido não se perder de si mesma para não ficar sozinha. Era um começo real, com chão, sem atalho, e pela primeira vez em muito tempo, isso parecia suficiente para ser o suficiente. Fim da história. E você? O que você teria feito no lugar dela? Teria ficado quieta por mais tempo? Ou teria encarado mais cedo? Conta pra gente nos comentários. Eu leio tudo com muita atenção. Se a história te tocou de algum jeito, o like e a inscrição no canal são a melhor forma de ajudar a gente a continuar chegando até você com outras histórias como essa. Muito obrigado pela companhia de verdade.